Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Evangelho de Lucas. O Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, retira este versículo, este pequeno trecho, da parábola do rico e de Lázaro, contado por Jesus, para realizar seus comentários no livro Pão Nosso. Vamos pensar, refletir a respeito da parábola no todo, para depois então examinar os comentários do Espírito Emmanuel. Um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, deleitando-se a cada dia esplendidamente. Este homem rico tinha 5 irmãos no seu palácio. Então os 6, todos os dias, viviam de enorme fartura, vestido de púrpura e linho fino. Segundo a tradução de Haroldo Dutra Dias, o que significa isso é que a roupa, a veste externa, era tingida de púrpura, e a veste interna era de linho fino. E o tingimento de púrpura significava algo de muito luxo, muito caro. Estamos num palácio, numa residência de pessoas muito ricas. E um homem pobre, de nome Lázaro, coberto de chagas, estava lançado junto ao portão do palácio do rico, desejando saciar-se do que caía da mesa do rico, das migalhas que caíam da mesa. Notamos que Jesus, ao compor esta parábola, coloca um nome no mendigo, no homem pobre. O nome é Lázaro. No entanto, o homem rico não tem nome, é simplesmente um homem rico. E por que Jesus compõe a sua parábola deste modo? Porque Jesus, sendo judeu, se dirigindo aos judeus, na cultura dos judeus, os judeus que desde os 5 anos de idade ouvem e aprendem a lei, a Torá, possuem o conhecimento que temos que andar direito com Deus, desde que a palavra de Deus chega ao pai do povo hebreu, Abraão, em que Deus promete a Abraão a descendência mostrando as estrelas no céu, e que se a criatura andar direito, ela passa a ser uma estrela com nome. É a parábola Os Filhos da Luz, que está divulgada no YouTube, no Facebook. Os Filhos da Luz, a estrela com nome. Logo, quando Jesus compõe a parábola para os judeus que o ouvem, colocando um nome no pobre e não colocando um nome no rico, ele está dizendo para estes judeus que o homem rico não ouve a palavra de Deus, não anda no bem, é um mal, porque não tem direito a nome. E o homem pobre é bom, tem direito a nome. Notamos 2 casos de curas que Jesus realiza em leprosos. Num dado momento, era apenas um leproso. Num outro momento, Jesus cura 10 leprosos à distância. A anotação do Evangelho deixa bem claro o detalhe que os 10 leprosos mantiveram a distância imposta pela lei, porque a lei impunha andar com trajes sujo, rasgado, respeitar distâncias, gritar que era imundo, avisar as pessoas que eram leprosos. Então, esses 10 leprosos, respeitando a distância exigida pela lei, Jesus manda eles irem, os curar à distância, e Jesus manda eles irem se apresentarem aos sacerdotes, assim como aquele leproso isolado que ele cura em outra oportunidade, se apresente ao sacerdote. Por quê? Porque o leproso era considerado como uma doença de castigo divino.
E então era retirado o nome do livro social do povo. Era riscado, não tinha mais direito a nome, não tinha nome. Se estavam então curados com os poderes de Jesus, para serem reintegrados na sociedade, provando a cura, tinham que procurar o sacerdote para terem direito a nome. Por isso Jesus compõe a parábola, não dando nome ao rico, porque era um mau rico. E as migalhas que caíam da mesa, que eram tão desejadas pelo mendigo Lázaro, que ficava no portão, do lado de fora do palácio, ninguém lhes dava. Nem o mau rico, nem os seus 5 irmãos que moravam com ele. Ninguém lhes dava. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Vejam o que Jesus está dizendo aqui. Que os cães tinham mais compaixão do que os humanos. Porque caíam as migalhas e os homens não se importavam com o mendigo Lázaro. Os cães se importavam. Os cães iam lamber-lhe. Morreram os dois. O mau rico e morreu o mendigo Lázaro. E aí o que acontece? O mau rico morre e foi sepultado. Lázaro morre e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Jesus inicia a sequência de uma explicação dentro da possibilidade de compreensão para os judeus daquela época a respeito da vida no mundo espiritual e as consequências do sofrimento e das alegrias em relação ao que viveram durante a vida terrestre. Nos lembra a parte do livro dos Espíritos, penas e gozos futuros. A nossa vida depois da morte, já no instante da morte, a separação do corpo espiritual do corpo carnal, entramos numa condição de alegria, de sofrimento, de dor, de prazeres, em função do que fizemos durante a vida. E observamos que Jesus coloca que Lázaro morre e é levado pelos anjos. O rico morre e foi sepultado. Como é que os judeus faziam com os corpos, com os mortos? A vida diária no tempo de Jesus, o livro de Miriam Weinberg Vanoche, que eu trouxe de Israel, nos explica a condição do rico e do pobre depois da morte. Os judeus não cremavam corpos, lavavam, passavam aromas, enfaixavam com tiras de pano. E há todo um detalhe de procedimentos, de dias, de exigências a serem observados. Ora, o que aconteceu com aquele homem rico na sua morte? Evidentemente, ele ganhou um sepultamento de luxo, nessas pedras especiais, que só gente rica podia pagar. E o homem pobre, nem tem a representação aqui, foi colocado no chão, na cava. E Jesus simplesmente diz que Lázaro foi levado pelos anjos. E o rico foi sepultado, porque ele se refere à condição da vida espiritual. E notamos muitas vezes, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a condição de morte e vivo. E morto não é simplesmente que morreu a vida carnal. Morto é o espírito que não está evoluindo espiritualmente. Porque todos vivem, todos continuam a realidade existencial. Nada acaba, tudo se transforma. É simplesmente uma transformação material do corpo espiritual ao separar do corpo carnal. Mas continua. Se a pessoa teve uma vida de má moral, esta continuação, esse estado de infelicidade, de limite, de ser escravos da própria ignorância e da própria maldade, dos seus vícios, é chamado espiritualmente de espírito morto. São os mortos. Então o homem rico foi simplesmente sepultado. Ou seja, ele está espiritualmente morto.
No entanto, ele vai estar vivendo espiritualmente em grande sofrimento, como vamos verificar a sequência da parábola. E o espírito de Lázaro, o mendigo, porque era um bom mendigo, sofria com resignação, não atacou o palácio, não protestou, não fez nenhum ato ostensivo, grosseiro, violento contra aquela indiferença do mal rico. Sempre foi um bom mendigo pobre. Então ele é conduzido pelos anjos. Temos que entender que Jesus compõe sua parábola para a compreensão espiritual dos judeus da época. Comparando com as informações que temos na codificação espírita de Allan Kardec, que vem nos trazer uma série de detalhes e informações a respeito da vida no mundo espiritual. E depois, com o desenvolvimento na produção mediúnica de Chico Xavier, vamos ter uma riqueza de detalhes ainda muito mais impressionantes. Evidentemente, toda essa logística da vida espiritual não poderia ser oferecida para os judeus da época. Uma questão de cultura. A menos aquele espírito que compreendia muito a vida espiritual e que estivesse presente, encarnado naquela circunstância, teria condições de compreensão. Do mesmo modo, realizamos hoje no processo escolar. Existem os anos, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, e cada um está num nível de compreensão. Tem uma cultura, tem uma possibilidade de entendimento, e não existe salto. É necessário avaliar o que as pessoas sabem, o que elas compreendem, o que é difícil para elas, e subir de grau em grau, grau em grau. Então Jesus se utiliza da compreensão que havia na Torá, na lei e nos profetas, o que de modo geral eles compreendiam, como eles viam as coisas. Ontem eu fui no cinema assistir Bons de Bico, um filme dublado, e a circunstância de realizarem a dublagem deste filme vem ilustrar muito bem esta questão de colocar as coisas de acordo com a cultura. Porque o filme se trata de perus e se passa nos Estados Unidos. E ontem foi o dia feriado nacional de ação de graças, quinta-feira, nos Estados Unidos, quarta quinta-feira do mês de novembro. E quem morre na véspera? O Peru. Inclusive, andou no noticiário o presidente Obama perdoando um dos perus. Mostrou os dois perus que foram para a etapa final, o Popcorn e o Caramelo. O Caramelo Popcorn, ele perdoou o Popcorn. Aproximadamente 45 milhões de perus foram para o forno americano na conta deles, Eu fui pesquisar essa circunstância do Peru, que começou com Abraham Lincoln em 1863. Imagina a época que começa esse dia, essa ação de graças e o sacrifício do Peru na mesa para comemorar esse dia. Depois houve uma circunstância com o presidente Roosevelt que tentou mudar o dia para facilitar o comércio para o Natal. Aí depois veio o Congresso, definiu o dia, o feriado nacional, como está hoje, E está lá o Peru no filme Bons de Bico. Acontece que o filme, dentro da cultura, do contexto americano, e quem conhece, eu já estive um feriado de ação de graças nos Estados Unidos. Eu estive uma vez nesse feriado lá. Agora, imagina passar para as crianças aqui no Brasil. Eu estava com a minha filha Lívia, que tem 12 anos, ela não ia conseguir compreender de modo nenhum esse feriado, porque aqui não tem esse feriado. Então, a dublagem mudou o dia. Em vez de ser o Dia Nacional de Ação de Graças, eles fizeram que era Natal. Dublado está no Natal. O feriado é o Natal. Mas se percebe no filme, embora não tenha original no inglês, que era o Dia Nacional de Ação de Graças. Inclusive, observando aqui o contexto da colheita, do problema do índio, e da cultura americana, e o jeito que foi montado o filme, fica evidente
que foi para o Dia Nacional de Ação de Graças. Foi na cultura americana. Até num certo momento, isso acaba passando dentro do contexto do filme, que era Ação de Graças. E eles então optaram por colocar dentro da nossa cultura, mesmo conhecendo. É evidente que quem estava fazendo a dublagem sabia que seria o Dia Nacional da Ação de Graças e o que era isso nos Estados Unidos. Só que em vez de explicar isso, como ele ia fazer essa explicação? É o que fazia Jesus com os judeus lá. É o que fazem esses espíritos que se comunicam conosco de modo ostensivo, quando temos conversa com os leigos, acadêmicos, espiritualistas, supersticiosos. Eles observam a infância, a ignorância, a superstição, as ideias cristalizadas e nos trazem uma linguagem adaptada. Não podem simplesmente abrir toda a carta, todas as cartas. Isso já fazem com o próprio médium. Eles verificam o limite do médium. Eu me lembro uma oportunidade, isso bem no começo aqui da Casa Esperança, em que vinha uma pessoa e nós fazíamos um curso, fazíamos um estudo de desenvolvimento mediúnico, e que apareceu um espírito e disse assim para mim: olha, de todos os médiuns que estão aí, o que eu menos queria fazer um trabalho era com você. Eu falei: então não faz, o que vai fazer comigo? Eu falei: mas acontece que você tem a linguagem científica que eu preciso. Você está estudando as revistas espíritas, lê o livro da Gênesis, é formado em engenharia, você tem o conhecimento que eu preciso. Você é o menos adequado para eu trabalhar. Mas os outros não têm este conhecimento, essa base. Então eles nos observam na moral e no conhecimento desta vida e de outras, porque às vezes o conhecimento está no perispírito, conhecimento de vidas passadas. Qual que é o nosso potencial? Qual que é a nossa condição? E se utilizando disso, que já é o limite, porque existe aí um trabalho, uma coisa totalmente lógica, é que pode ser feita a mensagem, a comunicação, e ainda tem o que observar quem ouve. Então, quando Jesus escolhe, como veremos daqui a pouco, ele vai trazer algumas ideias da vida no mundo espiritual, que quando olhamos na nossa cultura, e tão diferente daquele jeito judeu, da Torá, porque não é o nosso dia a dia, nos parece um pouco estranho, mas era o adequado. Não que Jesus não soubesse, porque ele é espírito puro, ele sabe tudo, sabe muito mais do que está na codificação espírita de Allan Kardec e Chico Xavier, que isso é só ainda um pouco, embora muito mais que qualquer coisa que tem no planeta. No entanto, teria que ser colocado de acordo com a condição de compreensão. Então vimos que Jesus disse que o mal rico foi sepultado, logo, como espírito, ele é um espírito morto e vai estar vivendo em grande sofrimento. E sabemos, na parábola, que ele fica nas chamas ardentes, é uma representação simbólica, sofrendo, queimando, uma representação simbólica. E vê Lázaro no seio do pai Abrão. Por que ele vê Lázaro no seio do pai Abrão? Porque Moisés conversa com Deus. Na verdade, o que ele está vendo são espíritos superiores, a luminosidade da sarça ardente. Moisés não tinha condições de ter contato direto com Deus, porque para realizar isso, só um espírito puro, que chegou à perfeição. E nesta condição, só Jesus na terra. Então Moisés se comunica com espíritos superiores, que trazem a palavra de Deus. Inclusive o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos informa que são vários espíritos que passam os 10 mandamentos para Moisés. Não é um único espírito. Mas está num dado momento, Moisés em solo sagrado, está a sarça, a luminosidade, o Espírito falando com Moisés, trazendo a palavra de Deus, Moisés pensando que fala com o próprio Deus, passando assim para o seu povo, e ele diz: eu sou o Deus dos vivos, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Inclusive,
esta passagem na Torá, isso está escrito na Torá, na lei dos judeus, é utilizada como argumento por Jesus numa discussão entre os saduceus e os fariseus. Porque os saduceus eram judeus que não acreditavam na vida espiritual. Eles observavam a lei, imaginando que a vida era uma viagem do berço ao túmulo, e que tinham que observar a lei para receber as graças e os benefícios em vida, e evitar os castigos em vida. Morreu, tudo acabou. Então Jesus mostra para eles que, apesar deles estarem na academia da época, não lestes nas escrituras, não lestes, eles tinham condição de ler, os outros só ouviam. Então, não lestes que Deus disse para Abraão, a maior autoridade, Moisés, Deus disse para Moisés, eu sou o Deus dos vivos, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Logo os judeus desejavam, após a morte, estarem com o pai do povo hebreu, Abraão. Este era o sonho dele. Os espíritas cristãos, falando na moda, qual que é o nosso sonho? Ir para o nosso lar. Que vemos o filme, lemos o livro, todas aquelas, nossa, sem ficar na cidade espiritual, nosso lar. Existem muitas outras do mesmo nível, um pouco mais evoluídas, um pouco menos, né? E depende de cada um. Cada um se coloca no lugar devido. Então Jesus utiliza o contexto dos judeus que desejavam estar com o pai Abraão e faz o rico, sofrendo nas chamas, observar Lázaro no seio com o pai Abraão e pedir assim, para Lázaro molhar o dedo, a ponta do dedo na água e vir refrescar a sua língua. Jesus monta imagens muito fortes. No momento ele diz que o rico se banqueteava com 5 irmãos, caía migalha no chão e nem isso era dado ao mendigo. Uma imagem muito forte que marca a pessoa para sempre. Depois ele diz que a pessoa sofre tanto, ele pega, e olha o que ele pega, para molhar a ponta do dedo na água e refrescar a língua. Isso é uma coisa tão pequena. Imagina que pedir isso como se fosse uma grande diferença. É algo marcante. E o pai Abraão contesta, responde dizendo que não, porque cada um está vivendo a sua realidade. Ora, durante a vida, ele foi um mau homem. Abusou de todas as coisas, as facilidades. Agora ele vive essas consequências. Do mesmo modo que Lázaro foi um bom homem. E agora ele desfruta das suas consequências. E fala a respeito das moradas e diz que há uma diferença enorme, um abismo entre onde se encontra Lázaro e o pai Abraão e o mau rico. Há um abismo entre nós. Isso mostra as muitas moradas. E aí nós temos que pensar com um pouco de calma. Há muitas moradas na casa do Pai, não só nos mundos materiais, mas como nas dimensões espirituais. E esses lugares em que passamos a viver nas dimensões espirituais, há uma variação muito grande de sofrimento, de muito sofrimento, sofrimento intenso, muito maior do que qualquer sofrimento na Terra, a um estado de felicidade indescritível. Com cidades, uma série de organizações sociais, nações. E cada um tem a sua morada. E entre elas há uma diferença enorme e ninguém pode mudar de morada. A pessoa da morada pode fazer visita. Vejam no livro Nosso Lar, quem viu o livro Nosso Lar e viu o filme Nosso Lar, André Luiz e sua mãe. A mãe de André Luiz não adorava ele, não rezava por ele, não acompanhou a vida dele, depois da morte não ficou orando para ele se arrepender, fazer uma prece para poder ser socorrido, ele não foi para o Nosso Lar, ela não estava numa outra cidade, a morada dela era outra. Ela não podia levar André Luiz morar com ela, e nem ela podia vir morar com ele. A morada é fixada por Deus, é resultado seu. Agora, uma vez estando na morada, aí não só pode como deve, de acordo com a sua missão, realizar as visitas, as viagens, os trabalhos.
Então os espíritos saem de suas moradas. Os espíritos, o meu mentor não é desta morada. Os espíritos que fazem as curas não são dessas moradas. Eles vêm aqui nos instruir. Vêm realizar a cura. Vêm auxiliar os suicidas, os viciados, socorrer os que estão sofrendo. E voltam para suas moradas. Eles transitam em trabalho, de instrução, de tratamento. E não dá para mudar, não dá para tirar o espírito de uma morada e colocar na outra. E tirar de lá, passar a morar aqui, não. Cada um tem o seu lugar e entre elas há um abismo de distância entre o mal e o bem. E aí, o mal rico diz assim: envia Lázaro para a casa de meu pai. Eu tenho 5 irmãos. Vocês vejam o que Jesus está falando. Lázaro, um espírito, porque havia morrido o corpo. Envia para casa. Logo, Jesus está contando uma parábola de espírito que vai se comunicar com o vivo. Porque os 5 irmãos estavam vivos. Lá na casa, no palácio, naquele banquete lá. Provavelmente vivendo do mesmo jeito. E caindo migalhas no chão. Só não estava o mendigo na porta que morreu. Né? Então Jesus compõe a parábola dizendo da possibilidade de um espírito, Lázaro, o espírito do mendigo que havia morrido, ir se comunicar com os vivos. Mas Abraão disse não, porque eles têm Moisés e os profetas, eles têm a lei, eles têm todo o caminho a realizar no progresso espiritual. E o mal rico não se contenta, ele insiste: mas a lei, a Torá, Moisés, os profetas, desde os 5 anos, todas aquelas festas religiosas, todas aquelas obrigações de fazer, não fazer, as centenas de mandamentos, a cobrança dos fariseus para observar tudo aquilo, aquela vida diária, se for um dos mortos, for Lázaro, eles vão acreditar. E o pai Abraão diz: olha, de jeito nenhum. Se eles não acreditam no mais, por que vai acreditar no menos? Isso está fora de lógica. Moisés e os profetas é muito maior do que Lázaro. Mesmo que Lázaro tenha sido um bom homem, um bom mendigo. Mesmo assim, Moisés e os profetas é muito maior. Então, eles não acreditam em Moisés e os profetas. Por que você acha que eles vão acreditar no menor? Um simples mendigo que morreu e volta? Pois Moisés não falou também com os espíritos? Os profetas não falam com os espíritos? Porque esse espírito que é menor do que todos os outros que eles falam, eles vão acreditar nesse e não nos outros. Então Jesus mostra nessa parábola que ele compõe a possibilidade da comunicação de mortos com vivos. E que isto fica a critério dos espíritos, é comandados por eles. O pai Abraão disse assim: possível é, mas não é conveniente. Continua igual. É a mesma circunstância. A comunicação é possível, mas a conveniência vem de lá para cá. E ela nos é dada com esse mesmo objetivo que é passada por Moisés e os profetas. É nas mesmas condições que vem centenas de espíritos psicografar por Chico Xavier mais de 400 livros. Nos ensinar o caminho evolutivo. Humberto de Campos, o espírito irmão X, ele nos traz uma passagem da vida de Jesus que está no livro Roteiro, capítulo 47, e a mesma passagem no livro Contos desta e de Outra Vida, capítulo 23. É um fato que ocorreu 11 anos após a crucificação de Jesus. Tiago Maior foi violentamente arrebatado da casa do caminho, que vivia com Pedro, cuidando das pessoas pobres, das viúvas, dos órfãos, dos doentes, pregando o evangelho, foi violentamente arrancado e levado a um processo infamante. E ali falaram mentira, fizeram acusações, bateram, rasgaram as vestes, até que o rei Herodes Agripa determina, sentencia para ele morrer a fio de espada. Realizam, executam essa sentença do rei Herodes Agripa, matam Tiago Maior a fio de espada e ainda depois ficam apedrejando o
cadáver, e fazendo tantas aberrações, causando tanta indignação, e Pedro assistindo tudo, sem poder fazer nada. Estava de uma maneira, devia tão fraco, moralmente tão abatido, chorando tanto, porque trabalhavam com tanta dificuldade para ensinar o Evangelho, para curar os doentes, eram tão perseguidos, sofriam tanto, e aí vê o companheiro, o colega, ser arrancado, ser judiado, um monte de mentira e tudo aquilo, e assassinado daquele jeito, naquela sentença. E depois, no seu recolhimento, chorando naquela aflição, pensa em Jesus, e o Espírito de Jesus, 11 anos depois da crucificação, o Espírito de Jesus aparece para Pedro. E Pedro diz para Jesus, em relação a essa dor, essa indignação, esse mar de lama, esse desespero, por que ter que sofrer tanto? E Jesus disse para Pedro, cada um tem que carregar a sua cruz, tem a sua dificuldade, tem o seu desafio a vencer. Mas Pedro estava inconformado, ele desejava justiça, aquela vontade de vingança, aquela circunstância toda. Aí o que ele faz? Ele começa a refletir em um por um e a contar para Jesus, cada um a sua participação nesse drama horroroso que leva Tiago maior à morte. E vem nomeando as pessoas, Joré, Belminado, Joaquim, Amós, quem mentiu, quem fez falso testemunho, quem fez isso, aquilo, discriminando um por um a sua atitude, a sua participação, como que cobrando de Jesus, né, que ele precisava ver uma justiça. Ele estava indignado, ele estava revoltado, ele queria, o íntimo dele era de vingança, uma indignação insuportável, e ao mesmo tempo não tinha uma força física para fazer qualquer coisa. E Jesus simplesmente diz para ele, para Pedro, eles viverão. Nunca te vingues, Pedro, porque os maus viverão, e basta-lhes viver para se alçarem à dor da sentença cruel que lavram contra eles mesmos. Eles viverão. É o caso que Jesus nos conta na parábola do mau rico e do mendigo bom. Eles continuaram a viver como espírito, em outra realidade material. Simplesmente a morte nos transfere para outra realidade material. Nada deixa de ser material nunca. O espírito puro tem corpo material, o perispírito tudo. O espírito puro é material. Mas é um novo paradigma, um novo conjunto de leis materiais que agem do mesmo modo que o nosso progresso no domínio da matéria nos leva, ano após ano, uma nova realidade de vida material. O filme que eu assisti ontem, Os Bons de Bico, era em 3D. Há uns anos atrás não. Ainda quem for assistir o filme, que é excelente, maravilhoso, fica até o fim, porque é uma história que eles vão para o futuro, volta para o passado e tal, e aí ele tem que buscar um socorro para o frango a passarinho e o pato com laranja. Porque todo o contexto do filme é para salvar os perus que são sacrificados em virtude de ação de graças. Né? E aí no fim do filme, agora a missão do futuro, salvar o frango a passarinho e o pato com laranja, os maus de Deus. Obrigado. Então Emmanuel faz o seguinte comentário, que o que ocorreu, esse trechinho que ele seleciona, que Moisés e os profetas ensinaram, e que os 5 irmãos filhos tinham que ouvir Moisés e os profetas, é uma realidade atual. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual, e no Espiritismo temos a mão cheias isto. Entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Ou seja, eles se aproximam porque sabem onde está o fenômeno, ou vem aquele fogo, aquela fumaça e vai para lá, mas não com a ideia, com a consciência de que sou espírito e desejo evoluir, desejo ter conhecimento, desejo desenvolver virtude, quero morar melhor na próxima vida, né? Qual é o seu endereço? Pensa como você está vivendo, qual é o seu conhecimento
qual a sua moral, você já mais ou menos localiza a cidade, o bairro que você vai estar no mundo espiritual. O livro Céu e Inferno, que vamos ver daqui a pouco, praticamente é só isso. Nós já podemos saber o nosso endereço mais ou menos. Se vamos para a periferia, para frente do mar, se vamos morar com bons vizinhos ou maus. Olha para dentro. Vê como é a sua moral, quais são os seus vícios, qual é o seu conhecimento, qual a sua ignorância. Com isso aí numa tabela, você já imagina, bom, eu não posso ficar em bairro de luxo. Também não estou lá naquela periferia, vai se colocando lá, né? A notícia boa é que não precisa, a morada é você que faz. Então você pode mudar. Depende do seu esforço. Ainda não chegou o momento de ir para lá. Podemos contar com dias, meses e anos. É certo que vamos. Então temos um tempo. Podemos ter marcado muita bola até hoje, mas daqui para frente trabalhar, né? E mudar. Estava indo para a periferia, depois vai parar lá nos bairros de luxo, nas moradas. E ele fala assim, que essas pessoas ficam angustiadas tão só porque nunca receberam uma mensagem direta para elas. Alguns chegam a disparar de se desviarem da senda alegando tais motivos. Se aproximam, começam a ter um contato com esclarecimento, mas querem uma mensagem para ela, do filho dela, do pai, da mãe, algo de um amigo, direto, para ele, do jeito dele, do jeito que ele quer. Como o mal rico queria, não, manda Lázaro, os meus irmãos, como ele já era mal rico, estava passando o serviço para a espiritualidade superior. E tem pessoas que chegam assim, eles querem ser atendidos no capricho, e não aproveitarem a misericórdia divina que deixa eles se aproximar. Porque Deus não precisa da gente aqui não, nós é que precisamos. Meu mentor não precisa de mim, para quê? Tem tanto trabalho para ele fazer, eu é que preciso dele. Eu é que preciso vir estudar aqui para ver se eu melhoro a minha morada lá. Vai pôr um jardim, umas plantinhas, uma fonte, alguma coisa de bom lá, né? Nós é que precisamos. E aí chegamos, nós precisando, a gente precisa de emprego, chega lá e não, a horário que vai comer, mas peraí, você que vem pedir um emprego, você que vai ditar tudo aqui. Então eles se aproximam da espiritualidade assim, como se eles fossem importantes. Eu sou importante, não é importante nada. A importância que Deus dá para todas as criaturas, ama infinitamente igual, deixa cada um viver a consequência das suas escolhas. Pensa errado, sofre. Aprende a pensar certo. Está destinado à felicidade suprema, quando pensar certo, quando não for rebelde. Quando for humilde, aprender com os que sabem mais. Quando fizer esse esforço do caminho evolutivo. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. Vejam como Emmanuel é forte na sua expressão. Ninguém justifique a própria cegueira. Diz, eu não tenho compreensão espiritual, eu não sabia. Vai morrer, vai chegar lá no mundo espiritual, nem conhecendo nada, ignorante. Por quê? Porque eu queria a comunicação de tal, eu queria desse jeito, eu queria ver tal fenômeno. Nós que estudamos também é assim. Os fenômenos ocorrem, do jeito que eles aparecem, nós vamos estudando o que vai passando. Nós não temos condições de impor aos espíritos, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, agora eu quero. Não. Nós estudamos os livros e vamos trabalhando. E uma hora ocorre, outra hora mais, outra menos, desse jeito, daquele, mais do que se esperava, menos. Vamos estudando o que vai acontecendo. E o objetivo sempre é a caridade. É o trabalho do bem. A instrução, ela vem, né, como coadjuvante dessa realidade. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Emmanuel deixa bem claro a questão, que o problema é na direção das realidades eternas, é construção dos valores espirituais. A construção do reino de Deus no próprio coração. E não simplesmente exigir ser atendido nas provas com caprichos pessoais. Embora, mesmo assim, há centenas de casos que são atendidos. Não é que nenhum é atendido. Muitos são atendidos. Não todos. Nós temos um livro chamado A Vida Triunfa, que foi escrito por Paulo Rossi Severino e a equipe médica
só médicos, da Associação Médica Espírita de São Paulo, que examinaram os casos mais notáveis das mensagens de Chico Xavier, dos entes queridos que se comunicaram com seus familiares. De milhares de casos, eles foram selecionando e chegaram aos 50 daqueles impressionantes da quantidade de evidências. Por exemplo, o espírito corrigindo o nome que estava posto no cemitério, espírito avisando para o pai que ele era avô, né, que ele deixou a mulher grávida, o pai não sabia, espírito esclarecendo, não, a polícia fez errado, não foi assim, foi assim, assim, assim o que eu morri, mas faz favor, não vai atrás do assassino não, vocês suspeitam que foi um assassinato, a polícia disse que foi suicídio, vocês estão certos, eu fui assassinado, mas não é para ir atrás, eu vou dizer como foi o assassinato, foi assim, 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 e lá em Portugal, imagina, ele psicografando, ele descrevendo o imóvel, como foi, por que a pessoa matou, que ninguém podia imaginar, que ele tirava, debochava de uma certa pessoa que passava na rua, e essa pessoa muito colérica entrou um dia lá e matou ele. E ninguém nunca soube como. Se julgou que fosse um suicídio. A pessoa matou e deu aparência de suicídio. Então selecionaram as mais notáveis, os médicos, e fizeram este livro. Então vamos ver que existem, mas não são para todos, mas existem algumas. O livro Céu e Inferno. Paula, a condessa, era bela, jovem, 36 anos, para morrer jovem. Desencarnou em 1851, muito rica e ilustre, condessa Paula. E ainda por cima, além de ser rica, ilustre, jovem, bonita, tudo, era um modelo de qualidades intelectuais e morais. E no seu velório, todo mundo falava, Allan Kardec anota o comentário das pessoas, por que tão cedo Deus retira tais pessoas da terra? E todo mundo diz, como uma pessoa jovem, rica, ilustre, com essa beleza assim, morre. E aquele outro lá, que está velho, doente, falido, devendo, como não morre, fica aí. Né? Quantas vezes observamos esse tipo de comentário? É o que estava ocorrendo com ela. E Allan Kardec faz uma descrição dela, com a sua riqueza, como ela tinha uma consciência do seu dever, apesar de ser rica. Os empregados que viviam de salário, que ela sabia da dificuldade deles, não deixava atrasar um dia o salário, pagava pontual, adiantado. Todo rico tem credores e devedores, contas a pagar e a receber. Né? Então ela quitava todas as dívidas, não era como alguns ricos que não pagam certas contas e vão satisfazer certos caprichos. Ah, não estou conseguindo pagar isso, mas está viajando para a Europa, está trocando de carro, está comprando iate, ele está com um monte de dívida rolando aqui com o governo, com esse que não paga, aquele que rola. Né? Ela tinha uma consciência com os credores, com os devedores, não constrangia ninguém, os seus fornecedores, a entregar coisas e usar assim, como pagamento adiantado, constrangendo eles. Ah, não, você só vai vender para mim, fica me entregando, eu pago não sei quando, não. Ela levava em conta a necessidade, ocupava sua posição social de condessa, fazia todas aquelas festas que era obrigado, mas sem desperdício, sem supérfluo, e essa economia ajudava os pobres. Era uma pessoa como nunca se viu. Inclusive ele diz que ela era a própria encarnação viva da mulher caridosa, que está descrita, um ideal escrito no livro Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 13. Aquela mulher que atende os infortúnios ocultos, uma mulher rica que deixa sua riqueza e vai atrás dos carentes. 12 anos depois da sua desencarnação, um parente realiza a evocação, e isso ocorre na Alemanha. Allan Kardec domina vários idiomas, não tem problema para ele receber em alemão, traduzir para o francês, porque a revista espírita e os livros eram publicados em francês, né, o idioma dele. E ele separa a parte que era de interesse familiar da parte que é de interesse da vida no mundo espiritual, e publica só nos livros Céu e Inferno a parte da vida no mundo espiritual, que é o que nos interessa. Bom, por que esse parente evoca
a condessa Paula. Porque ele imagina, bom, ela foi tão boa, foi uma pessoa tão generosa, foi tão criteriosa com a sua fortuna, ela deve estar no mundo espiritual muito bem, deve ser muito feliz. Então ele faz essa evocação. Nós já sabemos como é que é o critério. Segundo a instrução de Allan Kardec, se pergunta para o mentor, para o guia que vai ver se é conveniente ou não, e depois que é feito o trabalho. Então ele faz a evocação imaginando que ela está feliz. E ela aparece, ela atende a evocação e diz, você tem razão, eu estou feliz, muito feliz, até eu estou muito mais feliz, eu sou muito mais feliz do que você pensa. Né? E embora eu não estou desfrutando da felicidade suprema, porque apesar de ser um espírito adiantado, ela ainda não chegou na perfeição. Nós sabemos que o nosso caminho evolutivo, os degraus que temos que subir na escada de Jacó, da terra que nos leva ao céu, são incontáveis. Nós temos que ganhar faculdade na inteligência, sentido na inteligência, que vai nos responder como é que o Criador é incriado. Como é que existe tempo eterno? Como é que existe espaço infinito? A nossa inteligência não tem sentido, não tem faculdade para abordar uma série de questões. O que nós podemos fazer é subir alguns degraus. Ela estava X degraus acima, mas muito longe do destino. Já desfrutava de uma felicidade muito superior à nossa, mas compreendia que existe felicidade ainda muito maior do que a que ela desfruta. É o que ela diz para ele. Tendes razão, conquanto estou longe ainda do meu último degrau. E ela diz que ela passou nessa última vida que ele a conheceu pela prova mais difícil que pode o homem passar na terra. Qual é a prova mais difícil? A fortuna sem sombra de desgosto. Porque existe fortuna com problemas, com doenças, com escândalos, com brigas, desafetos, desilusões. E existe a fortuna sem uma manchinha preta, tudo redondinho, sem um pingo de desgosto. Né? E ela fala exatamente isso, que a vida dela foi uma vida só de circunstâncias maravilhosas. Além de ter toda aquela fartura material, fama, poder, tudo, ainda todas as coisas sempre lhe dando uma imensa alegria, sem nenhum desgosto. E aí é muito interessante como ela passa a conduzir a comunicação. Ela diz assim, bom, já imaginando o que ele está pensando, né? O que estão pensando vocês? Né? O que vocês estão pensando agora, nessa felicidade? Viveu assim, foi condessa, palácio, festas, dinheiro, saúde, tudo maravilhoso, não tinha nada, só... Né? Vejam como ela está conduzindo a comunicação dela. Ela diz, no entanto, esta felicidade aí na terra, que eu estive, que muita gente falava lá no velório, por que Deus tira ela assim, tão jovem, com 36 anos, com saúde, com riqueza, podia aproveitar até uns 86, né, mais uns 50 anos, já com 36, ela diz, essa felicidade aí não é incomparável com o que eu estou desfrutando aqui agora. Vejam, quer dizer que então foi um prêmio para uma felicidade maior? Ter mudado, deixar o corpo carnal para viver no mundo espiritual com 36 anos, do jeito que ela estava passando na prova, é como ir para o vestibular, não sei quantas questões era na FUVEST, era 90? 100, não sei, X, né? A pessoa pegou, na metade do tempo entregou, mas tirou 100, acertou tudo. E saiu antes. Né? O que vai acontecer? Aplausos de louvor, uma grande festa. Com 36 anos só, Deus já julgou esta prova mais difícil possível de se passar, a fortuna sem desilusão nenhuma, sem nenhuma mácula de desgosto. Ela vai para o mundo espiritual desfrutar de uma felicidade muito maior, incomparável, com a felicidade que ela tinha como condessa. E aí ela começa a colocar certas circunstâncias para fazer a comparação. E fala das esplêndidas festas terrenas com as assembleias de espíritos resplandecentes em seu brilho. Que imagina ela como condessa as festas que ela dava. Né?
toda aquela roupa, aquelas pessoas, aquela coisa. Mas como é que era o coração daquelas pessoas? O que elas pensavam? Qual era o sentimento? Ora, nós damos festa, nós sabemos o que é isso. Não tem casamento que tem que marcar assim, você senta nessa mesa, aquele naquele, porque você não conversa com aquele, você não conversa com ele, né? Tal pessoa não pode ver, está com a amante, está com esse, está com aquele. O outro me roubou, o outro pegou, não paga. Comparando as festas, tudo exterior maravilhoso, mas os corações tudo em guerra. Comparar com as assembleias dos espíritos evoluídos que ela participa lá. Sem ninguém com inveja, com ciúmes, com consciência pesada, com ignorância. Os vossos palácios dourados, os salões, ela que vinha de um palácio, com as moradas aéreas nas vastas regiões do espaço. Quem tem lucidez sonambúlica e eventualmente é convidado a dar uma voltinha turística nas dimensões espirituais e pode só entrever isso daí, né, essas moradas, sabe do que eu estou falando. Quem não tem, não dá para dizer nada, porque as palavras são insuficientes. Os passeios a contados passos nos parques, com os percursos da imensidade, mais rápido do que o raio. Imagina o Louvre, né, aquele palácio, o maior palácio do mundo, aqueles jardins. Qual o passeio lá do rei, da nobreza? Andar naqueles parques, né? Quantos passos você dá? O que você vê? E o sol? E o vento? E a neve? Vai andar aqui na praia das Pitangueiras, no Guarujá, na Enseada, passeio maravilhoso, aquele mar e tal. Vê a molecadinha passando de bicicleta, filmando para ver se tem correntinha, a sujeira, o sol escaldante, pega a areia fervendo para lá, para cá, vê a bagunça da música. Olha o nosso passeio, esse é um passeio bom. Esse é um passeio bom. Central Park em Nova York, né? Anda naquela. Esses são os passeios bons. Vai na Torre Eiffel, fica naquela fila 2 horas para subir naquele elevadorzinho apertado, para ver aquele cenário maravilhoso, da Terra melhor. Empire State Building, espetacular, né? Agora, dá uma olhada aqui nesses mundos que se vê, a vista da Terra, dos planetas, os astros andando, as imensidões, os passeios que os espíritos dão. Na palestra que eu falei, Quadro Negro, a minha bisavó Elvira, dizendo que ela gosta de ver o mar, né? Ver o mar, as belezas do mar aqui na Terra. Os horizontes nebulosos e ilimitados, e eles vendo os mundos se moverem no universo infinito. Nós podemos ver aquele horizonte assim na Terra, e eles veem o que? De movimentos de astros. Os monótonos concertos harmoniosos, a música humana, por mais bela que seja, é uma verdadeira piada, que eles nem chamam de música, né? Em relação à vibração do fluido no éter que faz vibrar a alma. É tudo incomparável, sem mescla de inquietação, apreensão, sofrimento, trânsito, comboio, congestionamento, exploração comercial, sem nada disso. Ângulo de visão prejudicado, sem nada disso, né? São coisas realmente de felicidade. E ela diz assim, que apesar dela ter tido essa vida de fartura, de felicidade, sem nenhuma mágoa, ela não foi uma privilegiada. Ela, consciente do seu processo evolutivo, ela realizou muitas vidas antes, sem querer essa prova da fortuna. Ela diz assim, olha, vocês que são pobres, que estão na pobreza, que estão trabalhando, que estão no sofrimento, que estão nas desilusões, quantas e quantas vidas eu passei por isso, escolhendo voluntariamente tudo isso. Nunca foi constrangida, escolheu para fortalecer o espírito e ganhar experiência. Ela escolheu, ela sabe, esta é a prova mais difícil que tem na Terra, deixa por último. Começa a resolver pelas questões fáceis. E aí foi caminhando, foi se estruturando, foi ganhando experiência, vida após vida, foi passando por dificuldades, foi errando, acertando, foi conquistando valores, até estar realmente certa de que na prova mais difícil ela iria se sair muito bem. E realmente é o que aconteceu. Ela entra pela prova mais difícil e só com 36 anos já tem o direito de retorno para desfrutar de felicidade muito maior.
Esta felicidade, ela diz, não é contemplativa, sem ter o que fazer, é cheia de ação, inclusive cuidar de nós, na nossa regeneração, instruir a nossa ignorância, fazer tratamento nas nossas doenças, conviver conosco. Então ela está numa morada muito superior, mas continuamente ela tem um compromisso com a regeneração do planeta, assim como muitos outros espíritos, mensageiros do Cristo, trabalham nessa condição. E diz, por fim, se despedindo do seu diálogo para os que estão na pobreza: não vos apresseis em pedir a prova da fortuna sem desgosto muito cedo. E diz para os que estão na prova da riqueza: tende sempre em mente que a verdadeira fortuna não existe na terra. Procurai antes saber o preço pelo qual podeis alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. A verdadeira fortuna não existe na terra, porque a verdadeira fortuna não é transitória, é valor de vida eterna, que conquistamos, que ganhamos, vivendo o Evangelho do Cristo. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.